imagem assustadora. Subir a rua Dr. Júlio de Moura, mais conhecida por Rua do Hospital. Subir a rua Dr. Júlio de Moura, na organização do desfile, e olhar para trás. Eu virei-me para um colega, para o Luís Gouveia, e perguntei-lhe o que é que nós arranjámos. É assustador. A imagem é mesmo assustadora para nós, que éramos uma insignificância. Aquilo já não éramos nós, tínhamos ultrapassado completamente. Isto é como um tsunami, a gente anda a nadar e a água passou por cima e a pessoa não existe mais. Aquilo era uma multidão de gente, só se viam cabeças. É claro que nós vemos isso hoje, mas na altura dá-me-se a viveram todos naquele dia, e que não existia antes. Hoje não, já não é surpresa. A surpresa foi a imagem assustadora, foi a surpresa ver tanta gente junta a acompanhar o desfile pela rua acima. Talvez o momento mais constrangedor, provavelmente, que nós sentimos, embora não tivesse uma relação direta, digamos, com a amendoeira em flor, mas que ficou sempre sinalizado, porque as próprias famílias disseram isso e que eu fazia sempre questão de lembrar, foi a tragédia de Entre Rios, em que o autocarro que caiu, portanto, ao rio, da queda da ponte de Entre Rios, tinha estado na festa da amendoeira em flor e tinha almoçado cá. E, portanto, embora não tivéssemos uma relação direta com essa tragédia, é sempre algo que nos deixa, pronto, tristes e que, no fundo, fica sempre um marco importante, digamos, na história da própria amendoeira. Não tem uma relação direta, mas, quer dizer, acho que é de sinalizar e é de nos mostrarmos, de facto, alguma solidariedade para com as famílias. Houve algumas histórias caricatas, como, por exemplo, o ter que, à última da hora, avisar o dono do carro que não mete esse carro à última da hora, e depois metido à força, não é? Ou parecer, digamos assim, ridicularizando o Saddam Hussein, por exemplo, que achei uma piada, mas não incluída num cortejo etnográfico. Ou então, outra vez, um amigo meu que se zangou muito, hoje em dia não, mas se zangou muito porque lembrou-se de fazer o estormalho, que é muito conhecido cá na terra, não é? E resolveu pôr uns passarinhos a bater as asas, estrangulados, ainda vivos, pendurados no carro, e disse, oh, homem, isso é contra todos os princípios, é contra a biologia, é contra as leis, é contra tudo e tal. Não sei se há mais coisas e mais importantes a falar, mas estas ficam mesmo na memória. Nós reuníamos, como disse, reuníamos na junta de freguesia, mas no inverno estava muito frio. Estava muito frio. Então, do que nos lembrámos? Fomos pedir ao Sr. Manuel do Volante, o Sr. Manuel Morois, o proprietário do café, o Volante, para nos deixar reunir na cave. Então, apresentámos-nos, Sr. Manuel, nós somos da Cor Cultural, nós não temos sede. O Sr. Manuel foi muito simpático, acolheu-nos de imediato. Fomos para a cave do Volante, e passámos ali muitas noites. Todas as semanas reuníamos, 1 e 2 vezes. E é curioso aqui referir um pormenor que é engraçado. O Sr. Manuel, passado meia hora ou 1 hora da reunião ter iniciado, desceu à cave e perguntou-me assim, então Carlos, então ainda não tendes sede? É claro que a intenção da sede dele era outra, né? Mas, portanto, havia um bom relacionamento, nós passávamos noitadas a reunir. Nesse último ano, de 1986, um episódiozinho engraçado, convidámos a Tuna Académica de Coimbra para vir a Foscor. O Presidente da Câmara moveu as suas influências no sentido de se organizar um jantar no Lagar do Azeite. Lagar da Cooperativa. E claro que o Presidente da Câmara fez o seu discurso de apresentação, de recepção dos estudantes. Enfim,
referindo que estávamos no lagar e que ali era um sítio muito característico para se poder fazer um jantar engraçado, inclusive tínhamos ali o azeite e tal, disponível, fazer o bacalhauzinho e tal. O que é certo é que quando foi para temperar as batatas e o bacalhau com azeite, não havia azeite. Este talvez seja um dos momentos mais divertidos que eu apanhei, é quando nós estamos a preparar um desfile e quer dizer, isto está bom tempo, claro, é logo metade do sucesso quando está mau tempo, então aí as coisas complicam-se. Eu lembro-me de uma passagem, talvez para mim foi aquela mais aflitiva, portanto e já que eu já levava certamente pelo menos 3 ou 4 anos desta situação, e lembro-me de um ano em que choveu torrencialmente. E a ideia era sempre, e é sempre, sair, portanto, lá embaixo da avenida, dar aqui a volta ao castelo e, portanto, regressar. E eu dizia sempre, pelo menos por causa da questão da avaliação do júri, é vir até pelo menos aqui à praça do município e depois a partir daí fazemos a avaliação, porque se estiver a chover torrencialmente, até por causa das nossas crianças, dos nossos idosos, temos que os salvaguardar sempre, porque é violento, coitaditos, eles estarem em cima de um veículo, estarem a levar ali com a chuva. E a determinada altura nós começamos a sentir que estava a chover torrencialmente e eu costumo ir normalmente à frente, até por causa de marcar o ritmo, o compasso, digamos assim, sempre com a banda de freixo, que por tradição será sempre a banda de freixo que abre o nosso desfile, e a determinada altura alguém me faz sinal lá na parte final do conselho, isto é impossível, estão a começar a abandonar, os miúdos, os idosos estão a começar a abandonar porque está a chover torrencialmente e, portanto, ao professor, se calhar era preferível suspendermos o desfile. E eu, quando dou 2 passos à frente para suspender o desfile, para dizer, de facto, à banda de freixo, para suspender, e quando chego lá, a banda tinha desaparecido. E, portanto, esse talvez seja um dos momentos, eu disse, onde é que a banda se colocou? Ou seja, pensaria eu que o desfile estava a decorrer normalmente e, afinal de contas, já não estava a banda, já não estava nada, e eu a pensar que, de facto, que a banda estava a desempenhar o seu papel, e muito bem, eles tinham desaparecido porque estava a chover torrencialmente.